A paz do Senhor. Amém. Dizer que queremos agradecer ao Senhor primeiro pela rica oportunidade, porque é um privilégio. Eu quando o pastor fala que eu tenho que ministrar, eu creio que é um privilégio, porque nós transmitimos a palavra do Senhor, é uma preciosidade. A palavra, ela tem poder para fazer, tudo aquilo que Deus, quiser fazer, que Ele designar para fazer. A palavra tem poder para salvar, transformar, libertar, para, corrigir, e etc. e tal. Então vamos estar nessa noite no livro de Lucas, no capítulo 8, e o versículo 4 em diante vai falar sobre a parábola do semeador. Já até tinha ministrado, não sei se é aqui, não lembro, mas eu tinha uma lembrança, assim. Lucas, Evangelho de Lucas, doutor Lucas, capítulo 8, versículo 4 em diante. Também tem Mateus 13, 1, 23, Marcos 4, 1 ao 20. Todas essas referências vão falar sobre a parábola do semeador. Na 8, versículo 4 em diante. É a parábola do semeador. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Diz assim: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra e nascida. Secou-se, pois que não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Amém? Eita glória! Eu achei forte essa palavra quando eu li. Eu fico meditando em casa, quando eu estou lendo, que Jesus, aos olhos de alguns, era radical. Verdade? Jesus não amaciava ego de ninguém. Mandava uma diretona. Como dizem por aí, era direto. Jesus não tinha meio termo. Era sim, sim, não, não. Ele falou isso, Se passar disso é de procedência maligna. Então Jesus não estava preocupado em agradar ninguém. E ele disse que ele só estava, que ele veio e ele só estava ali para agradar o Pai. E eu acho isso lindo. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Não era fazer a vontade de ninguém. Ele não veio para agradar ninguém. Ele veio para salvar. Mas para agradar, não. Não veio amaciar ego de ninguém. Se gostasse, ele falava. E se não gostasse, ele continuava falando. Eu acho Jesus lindo, maravilhoso. Então, ele veio falar sobre a parábola do semeador. Ele fala que o semeador saiu a semear. E semeou a sua semente. Quando semeava, uma caiu junto do caminho. E quando Jesus vai falar sobre os discípulos, ele está falando da palavra, Depois ele vai explicar. Depois eu vou ler para vocês entenderem. Para quem não lê Bíblia ou não lembra mais se leu. Jesus, ele vai falar da pregação da palavra. De quando ele enviou os servos, saíram para pregar a palavra. Ele chama de semente. Saiu a semear uma semente. E a semente é a palavra de Deus. Que quando ela é lançada, pregada, ministrada, seja como vocês quiserem pronunciar, ela vai de encontro ao coração. Jesus comparou o coração humano como terra.
Acho lindo. Jesus tinha tanta comparação maravilhosa. Jesus levava as coisas assim a um grau de excelência tão grande e muitas vezes de simplicidade. Aleluia. Era grande no seu, né, entendimento, na sua, né, fala, mas era simples. Aleluia. Né? O semeador saiu a semear. Foi a pessoa, mas foi semear a palavra. Jesus comparou a palavra a uma semente. Ai, meu Deus, que coisa linda. Uma semente que alguém sai para semear numa terra e vai depender do tipo de solo para ela germinar, para ela brotar e para dar frutos. 3 coisas, 3 ações do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, né? 3. Planta, germina, cresce, dá fruto. Dependendo da terra. Tem umas que não vai nem nascer. Foi isso que Jesus quis falar. Depende do solo onde é plantado. Assim, muitas vezes nós saímos, né, como o pastor falou de evangelizar, algumas vezes, pela misericórdia, não tenho nem saído, né? Mas quando estava chovendo muito, senão eu estou quieta dentro de casa. Mas se não estivesse chovendo, eu devia estar por aí batendo, né? em algum coração, alguma terra, né? Jogando alguma sementinha em alguma terra. Que aqui tem muito solo difícil, né? Então, Jesus vai comparar os corações que o semeador vai semear como solo. Vai depender do tipo de solo para ser plantada a semente. Porque quando nós vamos plantar que é algo para nós, vemos, eu tenho em casa umas plantas, eu gosto muito de plantas, e às vezes eu inventei de plantar umas coisas lá em casa. Aí você vai colocar um adubozinho na terra, para ficar melhor, né? Eu plantei, para vocês terem ideia, morangos. Me deram semente, eu pedi, né? Falei para a missionária, fala para sua irmã, me dá as mudas de morangos. Ela me deu. Aí eu pensei em plantá-las no chão. Mas vi que lá, onde eu moro, no meu quintal, esse morango podia não ficar muito bom, porque tem uns bichinhos lá no solo, que eu não sei o nome deles, mas eles são assim meio gordinhos, e é um tipo de um parasita. Eu falei, meus morangos aqui não vai ficar bom. Então você tem que ver qual é o tipo de solo que planta, né? Aí eu fui para a internet e tinha alguém sugerindo que se plantassem morangos no isopor, na marmitinha de isopor. Aí o cara disse, olha por quê? O isopor, ele é térmico. Ele vai manter a umidade, ele segura a umidade, né? E você vai ter que molhar todo dia, mas você coloca ele no sol. Ele precisa de água todos os dias e de sol. E o isopor mantém a umidade, que não deixa a terra ficar muito seca. Plantei. Vocês acreditam que não deve ter nem 3 meses, já está botando morango? Eita glória. E eu já estou toda boba lá, olhando os morangos. É onde eu plantei. Que está botando morango já. Pouco tempo. E eu fiquei admirada. Vocês estão vendo? E eu fui olhando para o meu morango e fui lembrando da... Aí eu estou lembrando do morango que eu plantei, que já está dando fruto. E pouquíssimo tempo. Por quê? O tipo de solo, eu peguei, fui lá, que eu não sossego, fui lá, perto da antiga olaria, tem uma terra lá muito boa, misturada com aquelas folhas, e tá aquela terra soltinha, bem levinha, parece um isopor, aquela terra misturada com aquelas folhinhas que caem, e você não sabe mais que é folha ali, porque tá bem soltinha aquela terra, levíssima. Eu levei 2 baldes tranquilamente para casa. E plantei, coloquei aquela terra pro isopor. No isopor para o morango. Por isso é o motivo do morango já estar produzindo. E interessante que cada caixinho, galinho que sai deles, vai botar 7 morangos. Glória a Jesus. E um galinho só, hein? Eu contei e falei, Jesus, que maravilha! Então você vê a importância de se plantar e como você prepara para plantar o solo e o local adequado. Por isso que Jesus vai comparar quando ele fala que você tem que semear, onde tem que semear e como tem que fazer. Depende do tipo de solo. Tem solo que não produz nada. Você planta alguma coisa, morre, murcha, a raiz seca
e não produz nada. Meu vizinho me deu uma bananeira, uma muda de bananeira que eu pedi, a bananeira não pegou. E até o filhote que estava saindo morreu. Falei, Jesus, que mistério é esse? Tudo que eu planto dá, bota, cresce. Como será que me deu essa muda? Eu acho que eu não vou pedir mais. Porque tudo lá no meu quintal, a terra é a mesma que dá tudo. Qual o problema? Eu tenho 2 bananeiras lá lindas. Tá cheia de filhote. Que eu botei a terra. Aquela terra nas minhas bananeiras tá sendo filhote lá, uma atrás da outra. E a outra morreu. Falei, Jesus, desse quieto, eu não vou pedir mais nada não. Porque ele não serve nem a Deus, então vamos deixar essa muda quieta. Então, quando você vê o tipo de solo, que vai se falar aqui que eu vou ler para vocês acompanharem, como que é importante o plantio, né, a semente ser plantada no tipo de solo, é maravilhoso quando Jesus ele vai mencionar. E aqui embaixo vai dizer assim, como é o tipo de solo que se plantou, que o semeador semeou, né? Nós lemos aqui e ele vai dizer como é o tipo de solo, né? Paramos sair aqui, vamos de ver, deixa eu me achar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que ele vai falar que o semeador saiu a semear a sua semente. E ele vai dizer que uma caiu junto do caminho e foi pisada e as aves do céu comeram. Então a outra caiu no meio das pedras, secou-se porque não tinha umidade. Olha os tipos de solo onde caiu as sementes. Outra caiu entre os espinhos e os espinhos sufocaram a semente. Outra caiu em boa terra e nasceu, produziu fruto a 100 por 1, dizendo ele essas coisas, clamava. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Será que hoje nós estamos plantando semente no coração do mundo aí fora? Será que eles estão com o ouvido atentos para ouvir? Quando nós estamos plantando semente no coração deles? Muita gente está como Jesus falou. Os tipos de solo que Jesus mencionou vai dizer por que a semente não frutifica. É os tipos de solo onde cai a semente. E ele vai dizer que somente para os discípulos, né, que nós lemos aqui, que ele vai explicar o significado da parábola que ele falou para o povo, que não deu crédito. Por isso que ele falou que para eles era, né, mister, ou lícito, revelar os mistérios do reino de Deus. Porque os demais não entendiam, e Jesus ia falar, ia entrar no ouvido e sair no outro. Mas aos discípulos ele vai explicar a parábola do semeador. E ele vai dizer, né, que o reino de Deus é semelhante, né, a palavra é semelhante à semente. Ele diz assim, esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, que nós estamos ministrando aqui pela misericórdia. E os que estão junto do caminho são os que ouvem, né, a palavra. Depois vem o diabo, tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então, quando Jesus, né, nos envia para nós falarmos a palavra, seja onde nós formos, aqueles que ouvem, mas não dão crédito, entram na mesma hora, às vezes tem uns que choram, né? Ficam emocionados. Mas Jesus falou que o diabo logo vem e tira a palavra. Não permanece no coração. Ele fica alegre, chora, né, aceita Jesus, mas não se converte. Porque o diabo logo vem. Como que Satanás tira a palavra do coração dele? Com as coisas do mundo que mais atraem ele. Tem coisas do mundo que, né, faz mais efeito do que a palavra plantada no coração. Aí as coisas do mundo, né, sufocam a palavra. Por quê? Porque aquilo que você está mais acostumado a viver, aquilo que você mais deseja é o que mais te atrai, né?
É aquilo que mais te cativa, mais te incentiva para permanecer. Mas a palavra que você tem que ter renúncia, a semente dá trabalho para cuidar, para germinar. É por isso que a Satanás vem e tira logo. Não dá tempo nem de você regar para ela germinar. Ele vem rapidinho e arranca logo a semente. Que se você plantar a semente, você deixar ele for regando, ela vai nascer. Né? Sendo a semente boa, para germinar, ela vai germinar. Mas Satanás, antes que você comece a regar com a palavra, que é meditar durante a semana, ou quando você tiver tempo, que vai alimentar, que é como água para regar a semente, a palavra, no coração, Satanás tira logo, não dá tempo de regar. Que aí você vem os cuidados da vida, as coisas, provas, lutas, adversidade, Satanás começa logo a investir para que a palavra não germine no coração. E se ela não germinar, ela não cria raiz. Primeiro ela tem que brotar. Depois ela vai criando a raizinha para poder ela, ir subindo. Isso é porque a raiz está crescendo e se firmando. Mas Satanás tira antes que ela crie raiz. Não dá tempo de criar raiz. As coisas do mundo sufocam. Aí ela morre. Não germina, não dá tempo. E ele vai continuando explicando para eles. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem, o diabo tira eles do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. Satanás tira logo para que ele não haja salvação, porque se ele crê, ele vai se firmando, ele vai permanecendo, ele vai se fortalecendo, aí Satanás tem certeza que ele vai salvar, porque ele vai persistir. Satanás impede logo para ele, não quer que você salve-se, ele não quer que você permaneça, ele não quer que você chegue no céu, porque ele já perdeu esse privilégio. Ele não quer que ninguém vai, ele também não vai, ele vai impedir você, porque ele é o adversário, o inimigo número 1 da igreja. Satanás arrebata e tira a palavra, que é a semente, é a palavra de Deus do seu coração. Os que estão junto do caminho, Jesus fala, esses são os que ouvem a palavra, Depois vem o diabo e tira eles do coração a palavra, e que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem bem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Satanás tira primeiro, a que estava lá, que estava junto do caminho. Depois ele vem e tira a que está no meio das pedras. É aquele coração mais duro, aquele coração que demora para absorver as coisas, demora para crer, Ele demora para poder absorver as coisas. E quando ele demora muito para deixar aquela semente germinar no coração, ela não cria raiz. O coração é duro igual pedra. Por isso Jesus vai comparar. Aqui caiu no meio das pedras, o solo pedregoso, aquele coração meio duro, que não dá muito crédito para as coisas de Deus, Aí a semente não germina, ele não deixa aquela terra que tem lá no coração comparado ao solo, não deixa a semente germinar, ela vai ficando lá, não tem, terra, a pedra vai sufocando, espremendo, a semente quer até germinar, mas as pedras não deixam a raiz, crescerem. Vai sufocando, ela não tem raiz para sugar, porque a planta, quando você coloca ela no solo, ela vai tirar os nutrientes da terra, para ela ir dando raiz, se fortalecendo. Pedra não tem nutriente, só terra, adubada, uma terra de boa qualidade. Pedra não tem nutriente, uma pedra não alimenta nada, pedra não cresce nada no meio da pedra. Você vai plantar em cima de pedra, vai morrer. Então Jesus compara esse tipo de solo, esse tipo de coração, com coração, duro, semelhante a pedras. Então ele não cria raiz, a semente morre e ele continua sem produzir frutos, continua sem dar espaço para a palavra
nascer no coração dele e dar frutos para os que estão perto dele, para os familiares, para amigos. Não dá frutos, ele não pode produzir nada. E Jesus continua falando sobre a semente, né? E os que caem entre os espinhos são os que ouviram e vindo, né? Ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados, as riquezas, os deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Começa ele com saudade do que ele fazia, né? Os deleites. Eu estou, né? Tanto pouco tempo que eu aceitei Jesus. Poxa, já vou ter que renunciar o que eu fazia isso, ia para lá, ia para cá, eu tinha amizades, eu vou ter que me afastar de algumas amizades, eu vou ter que deixar isso, vou ter que deixar aquilo. Muita gente fala assim, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo. E tem gente que até pergunta, né? Como que é lá, hein? Como que eu tenho que me proceder? Eu posso usar isso? Posso fazer isso, aquilo? Então, começa as preocupações sufocando a palavra que ele recebeu com alegria, está satisfeito, né? A semente está lá dentro do coração dele, mas vai depender de como ele vai cuidar da semente para ela germinar. Glória a Deus. Né? Aleluia. Verdade. Vai depender do tipo de solo que está plantada a semente no coração. Aleluia. A semente está até lá, mas ela está precisando de cuidado de terra específica para ela crescer. Né? Os cuidados da vida, ultimamente, os cuidados da vida, as preocupações momentâneas que nós estamos vivendo, um tempo, está muito difícil de palavras germinar nos corações e criar raiz. Até germina, mas não está crescendo. Está muito difícil de crescer palavra de Deus dentro dos corações quando ela é plantada. Nós até plantamos todos os dias, se for possível. Quando nós pregamos, nós ministramos. Quando nós falamos com os vizinhos, com alguém necessitado, ou quando nós vamos, né, falar com aqueles que estão mergulhados no vício, no tráfico. A semente é até lançada, mas os vícios não deixam a palavra germinar. Às vezes, aquilo que eles praticam, né, tem pessoas até que querem se firmar com Jesus, mas o tipo de solo no coração dele não deixa a palavra germinar. Não dá fruto. Não germina, não cresce espiritualmente. O tipo de coração que é plantada a semente, mata a semente. Ela não produz nada, não dá folhas, não dá galhos, não dá frutos, não produz nada porque ela nem cresce. Jesus, desses 3 tipos de solo aqui, todos eles matam a semente. Todos esses tipos de solo matam a semente. Aleluia. É interessante como Jesus explica, né? Os cuidados das riquezas. Tem gente que tem uma situação financeira boa, né? Ou ele tem uma vida abastada, ou não é rico, mas se for rico, então, como Jesus falou aqui, a riqueza não deixa a semente germinar no coração dele e crescer. Ele fica preocupado com a vida que ele tem, com as riquezas, se ele tem que largar isso, tem que largar aquilo, se ele tem que renunciar isso, se ele tem que renunciar aquilo, e ele não consegue servir a Deus com sinceridade. Aí vai esfriando, se distanciando, dando mais crédito para aquilo que está, né, diante deles, a fazeres, os compromissos, empresas, seja lá o que ele tem. Quando ele percebe, a semente morreu. Não teve como ele manter a semente viva. Aí é outro trabalho de pessoa evangelizar de novo, né? E tem pessoas que a semente é plantada várias vezes no coração dele, né? E nunca que germina e nunca cresce. Porque o tipo de solo que a semente é plantada não germina aquela semente, não deixa ela crescer. As atitudes, as riquezas, os deleites da vida, às vezes um relacionamento que impede a semente de crescer, né? Tem alguns relacionamentos que impedem, né? E você insiste naquele relacionamento
E quando você vê, a semente morreu, aí o relacionamento também não deu certo. Aí você não ficou nem com Jesus, nem com aquele relacionamento, às vezes abusivo, que te impedia até de servir a Deus. E você está lá no seu solo, né? Com o solo lá cheio de espinhos, com o solo cheio de pedras. Ou vem as aves do céu e comem, e arrancam, que é Satanás, que, né, tira a semente do seu coração. Os cuidados da vida, coisas que você dá mais importância do que a palavra, tudo isso tiram a semente do nosso coração e ela não consegue germinar. E nós estamos vendo os dias atuais que nós estamos vivendo. Está cheio de pessoas com esse tipo de solo. Está cheio de pessoas com esse tipo de coração. Você vê igrejas que lotam, ficam cheias, vidas vão lá na frente, 20, 30, se tiver um congresso, aceitam Jesus, mas quando acaba o congresso, 10 não voltam para permanecer. Porque a semente que foi plantada naquela noite não germina, nem cresce. Né? Porque não deu para ela continuar germinando, crescendo, não teve como ser regada, não teve como ser cuidada, e sufocou e morreu. E Jesus continua falando. E aqui caiu em boa terra. Essa é a semente, né, que foi plantada na terra boa. Ele vai explicar, uma terra boa. Esses são os que ouviram a palavra, a conservam um coração honesto e bom e dão frutos com perseverança. Aleluia. Então, quando nós ouvimos a palavra, para ela germinar, tem que ser um coração disposto a continuar regando a semente, a continuar adubando a terra, para que a semente produza, e que Jesus chama isso como perseverança. Aleluia. Perseverança é a aguinha que você rega a planta. E a água que está no nosso coração é simbolizada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Mas também tem a busca para você ser cheio do Espírito Santo. Para a semente brotar, germinar, crescer e dar fruto, tem que ter, né, todos os dias, perseverança e o Espírito Santo de Deus fazendo morada na sua vida, no seu coração. A água que vai fazer com que a plantinha, a semente seja regada, é o Espírito Santo de Deus. É simbolizado pela água. É a água que jorra dentro de nós, porque a Bíblia diz que ela se faz como uma fonte de água viva. E ela vai regando. Ela vai regando seu coração, vai regando, né? Aquela tristeza que estava dentro de você vai saindo, vai tirando as preocupações, aquelas adversidades que fazia com que você ficasse sufocado a ponto de morrer, como aquela plantinha, aquelas coisas que te deixavam triste, amargurado, cabisbaixo. É a água do Espírito que precisa regar para a semente continuar crescendo dentro do seu coração. É o solo que Jesus quer que você permaneça regando a semente plantada, que é a palavra. Que ela crescendo dentro de você, ela dá fruto. Você vai ter semente para também dar, para plantar no coração do seu próximo, do seu parente, do seu vizinho. Ela vai produzir frutos e vai dar semente. A palavra, quanto mais você planta, mais ela produz. Dependendo do tipo de solo que você rega. Tem que ter umidade. Jesus falou, tem que ter terra boa. Tem que ter água. E é perseverança.
Você está difícil, você continua perseverando. Está complicado, continua perseverando. Tem alguém te impedindo de caminhar, de prosseguir? Vai, continua persistindo. Está difícil, pede oração, pede ajuda para quem já está mais tempo, que a semente já germinou, já cresceu, já deu fruto. Você é uma sementinha, mas tem alguém que já é árvore. Tem alguém que já é árvore, que a árvore dele já está dando fruto. Então ele já tem experiência, porque ele já passou por todo o processo de germinar, de crescer e de dar frutos. Quem já passou pela experiência de todo o processo do plantio é agricultor. Né? O agricultor, ele sabe como ele foi o processo de todas aquelas árvores que ele tem no pomar, seja no sítio. Se você for pedir explicação, você vai saber te explicar. Então, quem está mais tempo, que já está com a árvore enraizada, ele vai saber te explicar o processo. Então, muitas vezes você precisa de orientação, porque a palavra, ela produz fruto. Ela germina, ela cresce. E Jesus falou que ela dá fruto, 100 por 1000, quantos você puder plantar. E dependendo do tipo de solo, ela germinar. Porque é uma palavra que gera vida. Ela não morre. A Bíblia é viva e eficaz. E a palavra diz que ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas. Apta para discernir, para ensinar, né? Então, para corrigir, para tudo. A Bíblia é um livro de regras, de fé e prática, e que te conduz até o céu. Aqui está cheio de frutos maravilhosos. Pode comer. É árvore que dá fruto. Pode comer. Deus falou que a palavra dele é comida e bebida. Pode comer. É alimento para a alma. Não deixe a semente morrer. Mas regue. Está difícil, regue pouquinho. Não precisa molhar. Tem planta que não pode ter muita água, né, Marita? Tem uns que gostam de muita água. É o tipo de solo, é o tipo de coração. É o tipo de pessoa. Que tem uns que não pode ter muita água para não matar. Mas tem uns que aguentam muita água. Mas quem não aguenta é pouquinha água. Vai só umedecendo a terra até produzir. Mas veja qual é o tipo de solo que você é. E que a palavra de Deus, que a água viva, o Espírito Santo de Deus, possa encharcar, possa fazer produzir os seus frutos. Aquilo que foi plantado no seu coração, na sua vida. Que todos possam ver germinar, brotar, crescer e dar muitos frutos. E frutos que sirvam de alimento para aqueles que estão famintos aí fora, precisando do alimento vivo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo continue nos dando graça, misericórdia. E que Ele continue nos sustentando, nos alimentando. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração. E eu agradeço a minha rica oportunidade.